Zanelli, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. No dia 13 de novembro de 2019, o trabalhador brasileiro passou a ter um novo regime de previdência social. Infelizmente, para pior. Concordo que há necessidade de mudanças no regime, mas infelizmente a contribuição passou a ser maior. Muitas vezes faltando 1 mês, 2 meses para a pessoa se aposentar, ela vai ter que pagar pedágio. E para falar sobre o novo regime de previdência, eu estou aqui com o Dr. Luciano Lavor, ele é advogado e ele vai explicar tudo direitinho para a gente. Boa noite, Dr. Luciano. Bem-vindo ao blog Sintonia SP. Agenda. E vamos tirar as dúvidas das pessoas, que não são poucas. Boa noite, doutor Luciano. Boa noite, Lúcia. Muito obrigado pelo convite. Que felicidade estar aqui com você essa noite. Obrigada, doutor Luciano. O senhor foi muito recomendado por um grande amigo meu, o Manuel Alves, né? Então, eu falei, eu vou conversar com o doutor Luciano. Doutor Luciano, as novas regras do regime de previdência social, elas passaram a vigorar a partir de quando? Elas passaram a vigorar a partir de 12 de novembro de 2019, certo? E elas passaram a vigorar dentro dessa data, mas nós temos que lembrar que existem 3 regras que podem ser aplicadas. Existem aquelas pessoas que já tinham preenchido os requisitos, então elas vão entrar na regra antiga da Previdência Social, até por uma questão de segurança jurídica, né? Nós não poderíamos imputar novas regras para aquelas pessoas que já tinham os requisitos. Nós temos aquelas pessoas que foram pegas de surpresa pela reforma, já estavam contribuindo aí, e de repente vem essa reforma, né, mudando tanto as coisas, que são as regras de transição, e nós temos as regras para aqueles que até então não tinham contribuído, que vão começar a contribuir a partir de agora. E essas são as regras realmente definitivas da reforma da Previdência. Há quanto tempo que tinha tido a primeira reforma da Previdência? Teve uma em 90, não teve? Exatamente, nós tínhamos tido a reforma de 90, nós tínhamos tido também algumas alterações, desde 90 já tinham tido várias alterações, inclusive, o que foram surgindo várias teses revisionais, mas infelizmente eram mudanças muito pontuais, e como nós temos um sistema que é aquilo que eu sempre gosto de ressaltar, a Previdência ela é como um seguro, então ela em si, ela é avicitária, ela é para funcionar. Só que como nós temos um sistema em que há desvio de verbas, há as pedaladas fiscais que normalmente nós sempre escutamos falar e nós não sabemos exatamente o que é um desvio realmente de dinheiro, né? É a não aplicação do dinheiro daquele fundo no lugar ideal. E também existe, né, a questão de o nosso caixa da Previdência, ele também divide espaço com a saúde e também divide espaço com a assistência social. São assuntos muito relevantes, mas quando colocados 3 sobre um mesmo caixa, é um pouco complicado, né? A gente fazer um caixa para um seguro e, de repente, ter que tirar ele também para outras coisas. Eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor. Primeiro, vamos falar dessa regra de transição. 50% e 100%. 50%, por exemplo, a pessoa faltava 2 meses para se aposentar. Quanto tempo que ela tem que trabalhar para ela conseguir entrar no novo regime? Primeiro ela tem que completar esses 2 meses e, além desses 2 meses, paga o pedágio de 50%. O que isso significa? Mais metade do que ela estava devendo. Então, se na data de entrada da reforma, ou seja, em novembro de 2019, ela estava faltando 2 meses, dessa data ela teve que contribuir por mais 3 meses e aí ela consegue aposentar. Qual que é o teto hoje da Previdência? Qual o teto máximo de uma aposentadoria? Por volta de 6 mil reais, desculpa. É o teto da aposentadoria. Vale ressaltar que o teto não é a mesma coisa do que a alíquota máxima. Como assim? Quando a gente faz o cálculo de um benefício,
nós precisamos ver qual que é a alíquota máxima que o seu benefício consegue chegar. E essa alíquota máxima não necessariamente é esses 6 mil. Existem benefícios que ultrapassam esses 6 mil. Aí, nesse caso, eles são limitados nos 6 mil. Por que eu falo isso? Porque às vezes uma pessoa vem me procurar e fala assim, eu tenho direito à aposentadoria por invalidez. Primeiramente, a invalidez já não é mais assim. Já foi a época que a invalidez era o melhor benefício. Não é mais. E só porque eu vou aposentar como pessoa com deficiência, por exemplo, que tem alíquota de 100%, eu vou receber 6 mil? Não. É 100% da média salarial que nós vamos fazer esse cálculo. Então, se a sua média salarial ela chega a 3 mil, com os 100%, a gente só vai chegar até 3 mil. A gente não vai chegar em 6 mil. Mas é claro que a alíquota máxima favorece sim, porque a alíquota mínima é de 60%, então é uma alíquota bem baixa e diminui bastante o valor do benefício. Tem uma pergunta que é a seguinte: tenho 30 anos de contribuição, já paguei a transição, tenho 60 anos, sou mulher, trabalho numa estatal e sou CLT. Posso continuar trabalhando nessa empresa ou eu sou desligada automaticamente? Se você não requerer a aposentadoria, você não é desligado automaticamente. As regras para aposentadoria automática, que a empresa mesmo pode te aposentar, é 70 anos. Isso se mantém, tá bom? Agora, é possível sim que se você pedir, der entrada como pedido, na hora que sair, você é afastado do cargo público, mesmo sendo CLT. Por que isso? Porque normalmente se entende, se você conseguiu uma aposentadoria, o correto seria nós pensarmos, agora essa vaga tem que ser preenchida por outra pessoa, né? Essa que é a ideia da Previdência. Eu não consigo trabalhar mais, ou eu já trabalhei muito, vamos colocar uma outra pessoa para fazer o trabalho, continuar contribuindo, enquanto você vai usufruir de um benefício. Então, quando nós falamos de órgãos estatais, nós temos isso. É verdade, no âmbito privado, existem muitas pessoas que se aposentam e continuam a trabalhar. Não é o correto, mas também não é impossível que isso aconteça, a não ser quando nós temos um benefício em razão de incapacidade. Então, se você pedir uma aposentadoria por incapacidade, evidentemente você não pode continuar trabalhando. Claro. Se você pede uma aposentadoria especial, que são aqueles casos em que você é exposto a agentes biológicos ou algum perigo que até te dá o direito adicional trabalhista, você pode continuar trabalhando, mas em outro cargo. Porque se a gente está dando uma aposentadoria antecipada, é para tirar você do perigo. Então, se você continuar no cargo de perigo, a gente não vai te dar uma aposentadoria. Essa é a ideia, né? Esse é o pensamento do Estado. Aí, no caso, essa pessoa que está trabalhando nessa estatal, ela é desligada automaticamente e ela não recebe os 40% da multa, recebe? Não, ela pode ser desligada realmente automaticamente, não tem a necessidade de ter todas as verbas rescisórias. É claro, não significa também que não vai receber verbas rescisórias. Tem verbas trabalhistas, mas não se trata de um desligamento sem justa causa, né? Para a gente fazer toda aquela comparação com um patrão que te manda embora sem justa causa. Eu estou te fazendo essa pergunta porque esse é o meu caso. Esse é o meu caso. Entendeu? E eu achei que o pessoal do sindicato estava falando demais e eu falei, não, agora qual a idade mínima para uma mulher se aposentar? Com quanto tempo de contribuição? E o homem, qual que é a idade mínima? E quantos anos de contribuição, doutor? Bom, a primeira coisa que a gente tem que tirar da mente é que existe uma aposentadoria por tempo de contribuição e uma por idade. Antes tinha assim, agora elas são uma só. A gente tem que ter os dois juntos, tá bom? Tá. Eu sempre falo isso porque senão eu vou falar aqui o tempo de contribuição, a pessoa já, nossa, já tem o tempo de contribuição. Não, agora você precisa ter os dois, tá bom? Lembrando que essas são as regras para aqueles que começaram a contribuir depois que entrou em vigência a reforma. Porque para aqueles que pegaram a reforma na metade, tudo, nós temos regras muito específicas, temos que fazer realmente um caso a caso. A idade para o homem se aposentar é 60 anos e o tempo de contribuição é de 20.
A mulher é 15 anos e o tempo e a idade é 62 anos de idade. Então, 15 de contribuição e 62 de idade mulher, homem 65 e 20 anos de tempo de contribuição. E se a pessoa, quando a pessoa vai ao INSS não, porque agora é tudo automático, é pelo meu INSS. Ela tem que ter todos os documentos, doutora? Sim. Uma coisa que prejudica muito é quando a pessoa faz, por exemplo, esse pedido ou incorreto ou com a falta do material. É por isso que, assim, eu sou muito sincero com todas as pessoas. É preciso, perante o INSS do advogado? Não é preciso. Você pode entrar sozinho. Só que é Sim. claro que existe sim uma vantagem de você entrar com um advogado, que é o fato de você entrar corretamente com o pedido e assim você não ter, às vezes, que recorrer, ou então você já ter todo um aparato para recorrer. Porque, às vezes, uma experiência pessoal nossa lá no escritório, a gente observa como que o recurso demora, o recurso administrativo. Então, às vezes, se você conseguir fazer um pedido a primeiro momento certinho, você tem uma aposentadoria sendo deferida em até 6 meses, e se você tiver que fazer um recurso, às vezes vai demorar anos. É claro, existem casos que demora menos também, isso é muito relativo, mas é importante sempre fazer essa comparação, porque aí a gente vê a importância da atuação do advogado, mesmo não sendo requisito, não é necessário, mas é claro que tem sim uma importância ter o advogado ali contigo naquele momento. E, por exemplo, a pessoa ela trabalhou muitos anos, tal, e ficou faltando o documento de uma empresa. E essa empresa fechou. Como é que a pessoa tem que, para onde ela vai correr? Esses são os casos mais drásticos e a maior parte da realidade das pessoas que hoje estão se aposentando, porque nós temos que pensar que quem está se aposentando hoje é o pessoal que trabalhou há tempos atrás, né? E então nós Uhum. temos até algumas pessoas aposentando que da época que não tinha FGTS para você comprovar, porque um dos documentos para você comprovar isso é exatamente mostre o recolhimento do FGTS, mostre a carteira de trabalho. Isso tudo são documentos válidos, mas é claro, se você tem só a carteira de trabalho, isso dificulta realmente você pedir a aposentadoria só com base nisso. É possível, não é impossível, mas é importante ressaltar as dificuldades. Então, é sempre bom ter um documento regular, pode servir também o documento, por exemplo, o contrato mesmo com a empresa, qualquer documento que você tenha que comprove o seu exercício de trabalho, ele é essencial. E até é uma coisa que a gente sempre coloca muito, né, no escritório quando chega alguém. A gente fala, precisamos de provas, então nós vamos ter que junto reunir essas provas. Vamos sentar e vamos conversar. O que que você tem? Porque é muito comum o CNIS ele é o registro de toda a sua vida previdenciária pelo INSS. Mas como nós discutimos, isso é para geração nova, porque quando nós pensamos nas gerações antigas, esse CNIS não está correto, porque não era da época que você ia até o INSS, ficava fazendo um registro eletrônico, né? Agora nós temos toda essa facilidade. Então, realmente, era um pouco complicado. Então, é muito necessário, quando você vai até o advogado, já levar todo o seu aparato trabalhista mesmo, todos os documentos que você tiver em relação àquela empresa. Tudo pode ser útil. Mas, é claro, o que mais serve? A carteira de trabalho devidamente registrada, você ter o pagamento dos FGTS. Esses são os documentos, assim, que eu diria que facilitam em mais a produção dessa prova. Mas, é claro, nós podemos utilizar-se de outros. Lembrando que, em âmbito administrativo, a prova testemunhal, porque muita gente pergunta, mas eu tenho testemunha. Essa é uma prova muito complicada de ser produzida em âmbito administrativo, porque nós não estamos falando de um judiciário que vai fazer uma audiência, nós estamos falando de uma apresentação de documentos para um funcionário público que vai fazer essa avaliação. E em grande parte das instruções do INSS, eles limitam mesmo a prova oral. A prova oral é a prova testemunhal, levar a testemunha, né? Exatamente por isso, porque eles não têm, às vezes, mãos o suficiente para conseguir fazer um controle dessa prova testemunhal. Então, a prova testemunhal é uma prova um pouco complicada em âmbito administrativo, em âmbito judicial é melhor, mas ainda assim também não é tão segura quanto a prova documental, por óbvio.
Eu vou te contar um caso. Eu conheço uma pessoa que, quando ela foi fazer o CNIS, uma das empresas não tinha dado baixa no INSS. Aí ela, por sorte, essa empresa estava aberta. Aí ela conseguiu com que eles dessem baixa e eles deram baixa no INSS. Mas foi um trabalhão. Você acredita nisso, Nenê? Eu acredito. E vou dizer, Lúcia, que hoje nós temos ainda outros desafios. E quando é o trabalhador rural? Porque o trabalhador rural, ele não faz registro, né? Então, mesmo hoje, vamos trabalhar com a realidade. Hoje nós temos um sistema que foi criado, ele é bem recente, inclusive, que é da autodeclaração, que você vai lá no INSS e fica apresentando um papel mostrando, ó, estou trabalhando, estou trabalhando. E é essencial, eu sempre falo, se você é rural, busque fazer a autodeclaração. Isso facilita em muito para você conseguir a sua aposentadoria. Mas a gente sabe que não é a realidade. E aí, a produzir essa prova é complicado mesmo, é difícil. E o advogado, às vezes, também tem que ficar assim, tentando ver dentro das possibilidades. Porque a lei, ela te dá um rol. Ela te dá um rol de provas que você pode produzir. Só que aquele rol é muito fácil para um legislador criar aquele rol porque ele está lá sentado na cadeira dele pensando quais são as provas que eu acho que pode produzir. Aí ele pede uma série de documentos que envolvem registro e a pessoa não pensa nisso durante a sua vida trabalhista, ainda mais Não. as pessoas simples. Ainda mais as pessoas simples, né? Às vezes a gente ainda tem um certo conhecimento porque a gente trabalha na área, sabe? Você está numa empresa, você é um pouco orientado. Agora, uma pessoa rural, principalmente, você vê que ela está muito distante dessa realidade para a gente poder falar para ela, por que você não fez a autodeclaração? Ela vai me perguntar o que é uma autodeclaração. Eu não sei o que é isso, né? Tem uma pergunta da dona Maria, Maria Silva. Tenho 55 anos, sou dona de casa. Ela paga o mínimo da contribuição. Com quantos anos ela vai poder se aposentar? Então, essa é uma pergunta que, assim, é necessário, às vezes, fazer todo um cálculo trabalhista. Porque quando a gente fala de regra de transição, nós temos 5 regras de transição. Aí sempre me pergunta, qual que eu faço direito? Às vezes você faz direito até 3 regras de transição. Uhum. Para você saber, você precisa fazer realmente um planejamento previdenciário. Nesse planejamento, o que a gente aponta? A gente aponta qual é a primeira aposentadoria que você irá receber, né, que você vai atingir, e qual que tem o melhor benefício. Porque às vezes você pode escolher mesmo, nossa, eu estou numa empresa, eu já posso aposentar, mas eu vou ficar mais um pouco e vou alcançar a alíquota de 100%. E muitas vezes vale mesmo a pena, porque nós temos que lembrar que depois que você aposenta, não tem mais as opções de reaposentação que antigamente tinha. O que era isso? Você tira a aposentadoria, faz uma nova aposentadoria, um novo cálculo. Não, você aposentou, é aquele valor e até realmente, né, a extinção da aposentadoria, que é com a morte em regra. Então, vale a pena, às vezes, você segurar um pouquinho mais, se você tem essas condições, eu sei que tem gente que não tem, mas se você pode segurar e pensar na questão da alíquota, vale a pena porque é uma questão de um valor que você vai receber daqui para frente, né? Às vezes por muitos anos. O senhor falou em 5 regras de transição. Quais são elas? Perfeito, vamos lá. A gente até comentou de duas delas, que são as do pedágio. As do pedágio são Uhum. aquelas que você estava quase para aposentar. Então, em 2019, você já estava ali pertinho de aposentar, e aí você não aposentou por causa da reforma. Então, vem as regras do pedágio, que uma é de 50%, então você acrescenta só metade, a outra é de 100%, você dobra aquele valor. Estava faltando 3 meses, você agora vai pagar 6 meses e assim por diante. Além dessa, nós temos a regra dos pontos, em que você soma a sua idade com o seu tempo de contribuição. E aí você tem que pegar uma tabelinha, que nessa tabelinha vai ter quantos pontos você tem que completar naquele ano. Se você Uhum. não atingiu aquela pontuação, não deu ainda, vamos para o próximo ano. Agora, se você atingiu a pontuação, excelente, você aposentou. Além dessa, nós temos uma aposentadoria por idade, também uma regra de transição por idade. Todas as outras são por tempo de contribuição, é importante ressaltar isso. Por que é importante?
Porque se você contribuiu com a alíquota de 11%, você só pode aposentar pela de idade, ou se você for aposentar pela de tempo de contribuição, você tem que pagar a diferença das outras contribuições. Meu Então, tem essa. Deus. Aí você pensa uma vida inteira de contribuição previdenciária sendo paga de uma vez. Então, realmente acaba sobrando só a de idade. E a de idade, ela tem também as idades do homem e da mulher numa tabela. Não tem nem como os advogados decorarem, a gente tem que pegar a tabelinha e ficar Sim. batendo, porque vai aumentando, a gente vai se perdendo. E por último, nós temos uma que ela envolve a idade também, mas que o tempo de contribuição ele é grandinho também. Então, você tem que preencher tanto o tempo de contribuição quanto a idade e também tem que ir batendo na tabela. Realmente, essas regras de transição é aquilo que eu disse. É necessário fazer um planejamento, tentar se organizar quanto a isso, porque ela é uma questão de análise. Não tem como a gente, às vezes, só pensar assim, eu vou somar a minha idade, meu tempo de contribuição. Às vezes, essa é a pior para você. Então, tem que fazer todas direitinho, ver qual que você entra, quais você entra. Provavelmente vai entrar em pelo menos duas ou três. E dentro disso, você vê as possibilidades. Qual que é o melhor benefício, que nem eu disse, qual que se aposenta primeiro, qual que você consegue um meio termo, e assim você consegue fazer uma decisão. Meu nome é Eduardo, tenho 55 anos. Fiquei 5 anos trabalhando como PJ, pessoa jurídica, e não recolhi a aposentadoria. Como é que eu faço? E com quantos anos eu vou me aposentar? O tempo que a gente não recolhe, que seria, portanto, o tempo que ele não recolheu, é muito difícil de você conseguir depois o reconhecimento extemporâneo. Como assim? Tem gente que fala assim, então eu posso pagar agora aquele tempo que ficou lá atrás? Segundo a lei, você pode, mas isso vai apresentar uma série de dificuldades depois para você ter o reconhecimento desse pagamento. Porque o INSS, em regra, ele não reconhece. Então já vai ser algo que a gente já vai ter que trabalhar com o judiciário, que dificulta também muito mais as coisas. Existem possibilidades de reconhecimento perante o INSS? Sim, a gente já inclusive pegou alguns casos que nós conseguimos. Mas eu sempre aviso isso porque muitas vezes não vale a pena fazer o pagamento extemporâneo. Vale mais a pena você começar a pagar daqui para frente e atingir os objetivos do que propriamente você tentar pagar um período lá atrás. Agora a gente vai entrar com um processo para fazer o reconhecimento desse vínculo e nem sabe se necessariamente a gente vai conseguir, porque não é 100% dos casos que a gente consegue esse reconhecimento, né? Mas é claro que eu tenho que deixar claro assim que a lei fala que é possível sim o reconhecimento, o pagamento extemporâneo. Ela fala que você tem 5 anos para fazer, ou então você vai ter que fazer a prova das atividades. Mas aqui, infelizmente, assim, eu também gosto muito de trabalhar com questões práticas. Eu falo, não adianta a gente ficar aqui orientando apenas com a teoria, a gente tem que também apresentar as dificuldades, porque aí eu falo para você, não, pode recolher extemporaneamente, a lei fala que pode. Excelente, aí você chega para mim com recolhimento extemporâneo, né, ou seja, recolheu depois, e às vezes eu fico ali com aquilo travado mesmo. Eu não consigo fazer o reconhecimento de pronto, tem que ficar brigando. E às vezes era o tempo que você ia recolher daqui para frente, entende? Então, se você ficar recolhendo daqui para frente, você alcança esse tempo que eu estou com um processo. Então, eu sempre falo, é muito importante também conhecer o dia a dia da advocacia para a gente poder orientar o cliente. Porque uma coisa é conhecer as leis, né? A gente sai da faculdade, a gente, nossa, eu conheço todas as Sim. leis. Mas a realidade também se distancia muito das leis muitas vezes. É uma pena, mas acontece aqui. Meu nome é Walter, sou microempreendedor individual. E dentro do microempreendedor individual, eu estou recolhendo uma porcentagem dentro do. Isso vai para o fundo de garantia? Conta para minha previdência? Conta para a Previdência. O recolhimento ele é feito mesmo com carnê do INSS. Hoje você pode emitir pelo meu INSS. Antigamente você tinha que comparecer até uma agência, né? Agora você consegue fazer a emissão por lá. Você consegue, inclusive, se categorizar. Se você é um microempreendedor, você tem que colocar que você é um contribuinte individual. Existem aquelas pessoas que são do lar, tanto mulheres, né? Ou então
mais pessoas mais novas que, tipo, que não trabalham ainda, que têm mais de 16, mas não exercem uma profissão, pode recolher? Pode, como facultativo, certo? É muito importante fazer a qualificação correta, pagar a porcentagem correta, que também tem porcentagem para cada uma das qualificações, porque isso pode impactar também na hora de pedir a aposentadoria, porque existem alguns reconhecimentos de vínculos mesmo que ficam muito mais fáceis se você estiver recolhendo como contribuinte individual, se não como facultativo. Como que eu sei isso? Realmente fazendo o que é o de acordo. Se você é um trabalhador avulso, né, um trabalhador, você trabalha por você mesmo, um pequeno empresário, contribuinte individual. Agora, nossa, eu sou uma daquelas situações de pessoas que realmente não trabalham, o cônjuge do lar, né, que pode tanto, já foi a época que era mais as mulheres, né, existem agora também os homens do lar, e nesse caso não é uma situação, né, eventual, é a característica dele, a profissão dele está em ser do lar. Então aí nesse caso nós temos o facultativo, que seria até mais o mais recomendado para ser qualificado nesses momentos. E aí ele paga quanto por cento? Quantos por cento? O facultativo e o contribuinte individual, eles podem recolher alíquotas distintas. Como assim? Nós temos a alíquota de 11% e nós temos também a alíquota de 11% e a de 20%. O microempresário, o MEI, em regra, ele consegue fazer pelas alíquotas menores, tá bom? Agora, quando você tiver a opção de escolher entre a de 11% e a de 20%, que são alguns casos específicos, você tem que tomar cuidado com uma coisa. A alíquota de 11%, que fica no sistema simplificado, ela só serve para a aposentadoria por idade. É aquilo que a gente acabou de conversar, né? Se Uhum. você quiser aposentar por tempo de contribuição, você vai ter que pegar e pagar todo o atrasado. E pensa, é uma vida previdenciária, né? Nós falamos Sim. que pagar o atrasado às vezes é o impossível mesmo. Então, tem que ter muita atenção antes de escolher. É outro caso que é muito importante a consulta ao advogado, a consulta a realmente a alguém que entenda da Previdência, porque é muito caso a caso. Mas, em regra, as alíquotas hoje, elas giram em torno dos 11% e dos 20%, dependendo do caso. E para pegar o teto, quanto que a Para pegar pessoa o tem que teto, pagar? bom, então, aí tá uma questão, né? Depende como ela começou contribuindo. Porque antes a gente tinha, assim, a exclusão dos menores salários de Agora benefício. não tem mais. Agora é a sua vida inteira. Então, se uma época da sua vida você contribuiu com um salário mínimo, para você alcançar o teto, pelo menos o equivalente a essa época, você tem que contribuir com o dobro do valor, né? Ou seja, contribuir com uns 12 mil para você conseguir que a média chegue. Essa média, mesmo antes da gente pedir a aposentadoria, é muito difícil de ser calculada, porque depende mesmo de uma série de fatores. A gente só consegue quando a pessoa assim, fechou, agora eu não vou contribuir mais. Aí você vai ter um valor exato. O que nós podemos calcular desde já? As alíquotas, que vão Uhum. de 60% a 100%. Como que a gente faz isso? O homem 20 anos e a mulher 15 anos de tempo de contribuição, que a gente comentou. A cada um ano a mais que você tem a mais nesse mínimo, você vai ter 2% de alíquota sendo acrescido. Então, eu trabalhei 21 anos e sou homem. Então, você já vai ter 62% de alíquota. E assim você vai até alcançar o 100%. Quando você alcança o 100% enquanto homem, com 40 anos de contribuição, esse é o tempo máximo e aí depois realmente você já está com a alíquota de 100%. A mulher com 5 a menos, né, exatamente porque começa com 5 a menos a contagem dela. Então, seria, na verdade, com 35. Esse é o mínimo de tempo de contribuição, o que é bastante sim. Eu gosto de ressaltar isso porque as pessoas, elas costumam me perguntar, a reforma realmente piorou? Eu falo que, assim, duas coisas você pode ter certeza. Uma, diminuiu o valor dos benefícios. A maior parte dos benefícios Piorou tiveram mesmo. seu valor diminuído, e diminuiu bastante, com algumas exceções, como, por exemplo, as da pessoa com deficiência, que é outra lei, então por isso que ela não foi alterada.
O BPC, que é o LOAS também, né, na verdade ele não é previdenciário, ele é um benefício assistencial. Mas algumas pessoas acabam me perguntando, ele mudou a regra? Não, ele continua um salário mínimo. Mas porque não conseguiram aprovação. No projeto original tinha alteração, sim, da quantia do LOAS. A pensão por morte reduz também. E a segunda regra, né, que você pode ter certeza sobre a reforma é que realmente ficou mais difícil aposentar. Porque agora tem requisito de Ah, idade, com tem requisito certeza. de... Exatamente. Eu sempre falo, né, as pessoas, mas será que às vezes não vale a pena aproveitar as novas leis em relação às antigas? Se você tem direito às antigas, é evidente que o valor vai ser melhor e também você vai aposentar antes com as antigas. Agora, é claro, né, se você não faz jus a elas, você tem que realmente usar da regra que você faz direito, que você faz jus. Meu nome é Antônia, ela tem 52 anos e ela ficou muito tempo afastada por doença. Quando ela viu, ela estava aposentada por invalidez. Ela não pode mais voltar para o mercado de trabalho? Certo. Se ela perdeu a aposentadoria por invalidez, ela pode sim retornar ao mercado de trabalho. Tendo as dificuldades, é possível recorrer e até repetir essa aposentadoria, a depender do caso. Por que eu estou falando isso? Há um tempo atrás, nós tivemos uma operação no INSS que ficou conhecida como Operação Pente Fino. E Uhum. nessa operação, realmente fizeram um limpa, assim, de muitos benefícios que eram indevidos. Mas acabou que também passou benefícios que eram, na verdade, não eram para ser tirados e acabaram sendo tirados. Infelizmente, o Estado não teve esse controle de o que deveria ser tirado e o que não deveria. Mas, nesses casos, é possível entrar com os recursos cabíveis e, inclusive, o recomendável é que se entre o quanto antes, certo? Para não perder exatamente o prazo de pleitear essas aposentadorias, porque nós temos os prazos prescricionais que vão fazer com que a gente não possa depois pedir com o mesmo motivo, né? Com aquele motivo ali de trás, porque ele já meio que decorreu o prazo para eu recorrer dele. Agora, é claro que nós temos as outras medidas. Então, o interessante sempre é procurar um advogado para ver direitinho qual o melhor sistema para a pessoa não ter prejuízo. Eu tenho, por exemplo, a pessoa se aposentou e ela acha que a aposentadoria dela é pouca, porque ela sempre pagou o teto e tal, mas chegou aos 3.500, 4.000 no máximo. Ela tem como recorrer com as novas regras ou não? Excelente, tem sim. Nós temos os pedidos de revisão, que ou seja, é para você ver se o valor que foi dado à sua aposentadoria está correto ou não. E realmente tem muitos casos que não estão, certo? Além disso, nós temos as teses revisionais, porque nós tivemos algumas leis que se sobreporam ao longo do tempo, e aí o que aconteceu? A gente teve um conflito normativo. Qual lei que eu aplico? Essa ou essa? A melhor ou a pior? O INSS, por óbvio, ele foi na pior. E a gente tem essas teses da melhor, e algumas delas estão, inclusive, para julgamento. Uma delas é a revisão da vida toda. É muito conhecido das pessoas, que é aquela que faz com que você aproveite o salário de contribuição antes de 94. Porque quando eles fizeram a nova lei, eles falaram, não, vai ser de 94 para frente. Tudo bem, eles disseram que eles queriam, na verdade, fazer o quê? Só real, só vai contar o que for contribuído em real. Mas e as minhas contribuições que ficaram para trás? E aí nós tivemos uma tese que hoje está no STF, está pendente de julgamento, que para essas pessoas que contribuíram antes de 99 e que se aposentaram depois de 2001, você pode ter o direito a essa tese revisional. Então, mais uma vez, é muito importante consultar o advogado, mesmo que seja por uma consulta mesmo, para conferir o valor do seu benefício, ainda mais se você tem a dúvida. Eu sempre falo, não vale a pena ficar com a dúvida. Pelo menos saiba que se você tem ou não o direito. Agora, o senhor falou que está mais difícil para se aposentar. Quando uma pessoa dá entrada na aposentadoria, ela já cumpriu todos os requisitos. Quanto tempo o INSS está demorando para dar resposta? Isso é realmente muito, muito relativo,
mas eu vou dizer assim que o prazo que a gente fala normalmente, a gente fala assim, olha, a gente quer sempre tentar fazer o prazo legal ser cumprido. Mas a verdade é que ele não é. O prazo legal era que em um mês tivesse que sair. Ilusório, né? Ilusório. A gente tem aposentadoria que demora um ano. Mas é até importante para o advogado aqui, peço um conselho aos meus colegas, que você fique em cima do INSS. Você tem que realmente assim, ficar o tempo todo ali em cima do INSS para você ver o benefício saindo o mais rápido possível. Com isso, a gente já teve uma diminuição bem grande da demora. Já foi a época que demorava um ano, agora às vezes a gente consegue em 3 meses, às vezes em 6 meses. É muito difícil porque depende de uma série de fatores. Por exemplo, naquele caso que o CNIS não está corretinho, aí complica já um pouco. Se nós temos tudo muito perfeitinho, a gente consegue numa média de 3 meses, mas é aquilo que está tudo fechadinho, né? Assim, nós temos todas as caixinhas preenchidas, bem bonitinha, porque você tem que mastigar realmente, mandar isso para o INSS, e o INSS tem que falar, realmente, não tem como, sabe? Aposentadoria por idade, a pessoa está com a idade, tem a contribuição necessária. Aí tudo bem. Agora, se já não está faltando um vínculo que está na carteira, mas não está no CNIS, Sim. aí, evidentemente, já muda esse prazo. Aí, e quando a pessoa. Agora, a minha pergunta é: o que a pessoa recebe quando ela se aposenta? Ela recebe um benefício previdenciário. É até muito interessante a gente tratar sobre isso, porque é aquilo que eu disse, o LOAS, porque tem muita gente que procura o LOAS. O que é o LOAS? Ele é um benefício assistencial para pessoa com deficiência ou idosa com 65 anos ou mais e que não tenha uma renda ou que tenha uma renda muito baixa, uma pessoa hipossuficiente. Então, uma pessoa que, por cabeça na casa, fica uma média per capita, né, de menos de um salário mínimo, aí a gente já consegue pedir o BPC. Esse é um benefício assistencial. Por que eu digo isso? Por ele ser assistencial, ele não pode ser acumulado com nenhum outro e ele não tem 13º, entendeu? Então, a aposentadoria você vai ter 13º por quê? Porque ele tem a natureza de benefício previdenciário. Então, sempre nos questionam, né? Por que o BPC não tem 13º? O BPC, ele é como se fosse realmente assim, nossa, a gente está vendo que nós temos pessoas que estão abaixo da linha da dignidade, e essas Uhum. pessoas são idosas e pessoas com deficiência. A gente não pode deixar isso acontecer. É um princípio de solidariedade, né? É uma questão de nós não podemos aceitar isso numa sociedade que prega tanto o direito à vida, por exemplo. Então, a gente garante para elas esse salário mínimo. Agora, não é exatamente para preencher uma função de salário. Então, não vai ter 13º. O benefício previdenciário, claro que tem que ter 13º. Você pagou até contribuição em cima do seu 13º. Então, é importante que tenha mesmo, até porque tem essa característica de ser uma natureza salarial. É como se você estivesse recebendo um salário por ter trabalhado toda a sua vida, né? É que nem eu digo, eu acho muito importante ressaltar que a Previdência Social ela é um seguro dado pelo Estado. Então a gente tem que se comparar muito com o seguro mesmo, com o seguro de vida, né? Ou seja, você vai pagando lá, aí chegou, aconteceu o risco. O risco pode ser uma morte, pode ser um roubo, ou no caso da Previdência, o risco é a idade. Chegou o risco, você tem que receber exatamente mais ou menos na proporção daquilo que você contribuiu. É uma base contributiva, né? A Previdência é isso. Se você nunca pagar a Previdência, você não vai receber benefício previdenciário. Tá. Da mesma forma, você pagou, você tem que receber na medida do que você contribuiu. Então, mas a pessoa, quando ela se aposenta, é liberado o fundo de garantia dela? Quando a pessoa se aposenta, ela consegue movimentar a conta do FGTS, sim, também, quando tem, né, o dinheiro, porque também tem pessoas que fazem o saque no saque aniversário, que agora tem essa opção Sim. para você fazer no FGTS. Mas tem sim, tem também esse direito. Tem o direito realmente de ver a aposentadoria e algumas pessoas me perguntam, eu tenho direito a auxílio seguro? O seguro-desemprego, desculpa.
se você foi mandado embora, né? Porque a ideia do seguro-desemprego é você foi colocado numa situação de desemprego inesperada. Então, não significa assim, não estou no meu direito de aposentar, eu posso receber auxílio seguro? Não. O que você pode é, se você foi mandado embora, você pode receber o auxílio seguro. Por coincidência, você já tem os requisitos para aposentar, a gente pode já dar a entrada na sua aposentadoria. Mas são quesitos totalmente diferentes, né? São Totalmente causas diferente. diferentes. Uhum. A pessoa, ela se aposentou, mas trabalha na iniciativa privada, não o Estado. Ela pode continuar trabalhando na empresa ou ela é desligada automaticamente? Na privada, ela pode continuar sim. Inclusive, tem uma grande discussão que algumas pessoas se sentem muito lesadas, porque quando você continua depois que você já se aposentou, você ainda tem que contribuir com a Previdência, é Sim. obrigatório, mas ao mesmo tempo você não vai acrescer esse valor ao seu benefício. É bem importante falar isso, porque algumas pessoas ficam esperando, né? Nossa, daqui não sei quanto tempo será que eu posso reaposentar? Que nem eu disse, o STF, ele cortou essas opções, pelo menos por hora, né? Claro, nós podemos ter alterações, mas por hora nós não temos mais a reaposentação. Então, o tempo que você contribui, segundo o INSS, serve para você pedir auxílios, pensões, caso você venha a ter essa necessidade, mas não te justifica mudar o valor do benefício. O que é bem questionável na filosofia barra teoria jurídica, concordo com vocês, mas é também aquilo que eu disse, é a prática, né? É o que o STF decidiu, e a verdade é, ele é a instância maior que nós temos aqui, e esses tipos de benefícios, se você pedir a reaposentação, uma hora ela vai chegar no STF, se ele já tem uma tese firmada, ele vai, por óbvio, realmente indeferir o seu pedido. O José, ele é aposentado, estava trabalhando numa empresa, com a pandemia foi mandado embora. E a pergunta é, ele tem direito ao seguro-desemprego? Se ele foi mandado embora, sim, e desde que ele tenha sido mandado embora sem justa causa. Porque quando Tá. você é mandado embora, quando você vai ser mandado embora, existem várias formas de demissão, né? Aqui nós temos todos os benefícios, é a demissão sem justa causa, e aí realmente nós temos todos aqueles benefícios, então é necessário que sejam esses casos, porque se você deu causa à sua demissão, ou se você mesmo pediu a sua demissão, a ideia é que o desemprego ele não foi tão inesperado assim para você fazer jus ao seu seguro, né? Você meio que, entre aspas, tinha uma previsão disso porque você ou você estava pedindo ou você já estava realmente desviando da norma. Com a nova reforma da Previdência, o casal, os dois são aposentados. Com a nova reforma, eles acabaram de se aposentar, conseguiram tudo direitinho. Um deles falece, a aposentadoria do finado fica para a pessoa ou não? Excelente pergunta. É possível, sim, cumular a aposentadoria com a pensão por morte, que é o nome que nós damos para esse benefício que a gente pega em razão da morte do outro. Só que é assim, nós vamos pegar qual que era a maior, de maior valor, esse mantém em 100%, a outra a gente divide em 50% e ainda nós temos as reduções legais. Como assim as reduções legais? Quando você tem mais de um salário mínimo, de um salário mínimo a dois salários mínimos, tem uma porcentagem que é reduzida. De dois salários mínimos a três salários mínimos, nós temos outra porcentagem que é reduzida. Tá aí mais uma tabelinha que a gente acaba tendo que sempre ficar olhando. Mas é claro, você tem o mínimo de um salário mínimo que é garantido, pelo menos. A pessoa faleceu, estava pagando e não tinha, não se aposentou, mas ela faleceu e tem filhos pequenos. Como é que fica a situação dessa pessoa? Ela faleceu, tem filhos menores, né? Mas ela estava trabalhando com carteira E registrada, por exemplo. registrado, mas não estava aposentado, estava trabalhando normalmente. Tem direito à pensão por morte. A pensão por morte é tanto para o falecido que era aposentado, como para o falecido que era segurado. Quem são os segurados? As Tá. pessoas que estão trabalhando
ou se você é PJ, se você tem uma empresa, desde que você esteja contribuindo. Então, Sim. o princípio é, você é assegurado a partir do momento que você está pagando, está contribuindo. Na empresa você paga automático, né? Mas quando você está como individual, é importante você estar contribuindo. Aí as crianças fazem jus, sim, só que não vai ser vitalício e também e em regra é até os 21 anos de idade. Filhos maiores de 21 anos não vão conseguir a pensão por morte, a não ser que eles tenham algum caso de invalidez. Ou seja, que eles tenham algum tipo de deficiência ou algum tipo de comorbidade que impeça eles de entrar dentro do mercado de trabalho. Nossa, doutor, ficou muito difícil se aposentar, hein? Sim, e é o que eu disse. Duas coisas assim são evidentes, que diminuiu o valor dos benefícios e que ficou mais difícil. E aquilo que eu sempre falo, independente de ser contra ou a favor, a gente tem que entender isso, porque algumas pessoas às vezes não pensam em fazer esse planejamento. E eu acho que mais do que nunca, o que a reforma faz é um convite a todo mundo a começar a se planejar. Não é mais que nem antigamente que a gente podia, quando a gente estivesse na véspera assim de aposentar, começar a pensar em aposentadoria, né? A gente vê muita gente que chega aqui e fala, nossa, nunca nem pensei que eu tinha que eu contribuía. Às vezes nem sabia que contribuía, saía direto do salário, né? E nem observava. E hoje você precisa fazer sim um planejamento. Você tem que começar a planejar quando você contribui. Se você é um pequeno empresário, principalmente, porque tem vezes que você está contribuindo e você já atingiu a alíquota máxima. Você está, na verdade, então, só diminuindo o seu benefício, né? Então, isso tudo são pontos que têm que ser realmente fixados. Eu acho muito importante, desde a reforma, ter realmente o auxílio de consultor do advogado. Eu falo, o advogado não está aqui só para quando já deu o Sim. problema, a gente, quando está tudo já realmente complicado. Não, nós também estamos para ajudar para a fase de negociação, para a fase de contrato e também para a fase de planejar mesmo, planejar os bens. Tem gente que às vezes chega em uma idade avançada e a gente fala, tem também o planejamento patrimonial, o que você vai fazer com os seus Sim, bens, né? E muita tem gente tudo esquece isso, desse né? papel, esquecem muito desse papel do advogado aqui no Brasil, e aí é aquilo, né? Quando procura, já tá com o primeiro indeferimento e às vezes quer que a aposentadoria saia para amanhã. Mas, infelizmente, isso dificulta muito. Se você consegue estar desde o começo com um processo, mas eu já estou com a perícia marcada, tudo bem, o advogado vai conseguir te orientar, às vezes ele vai conseguir te acompanhar, te passar a documentação que você tem que levar. Isso faz toda a diferença. Aí se sair de primeira, ótimo. As pessoas costumam falar assim, nossa, saiu de primeira, não valeu a pena o advogado? Eu falo, valeu, porque se saiu de primeira, provavelmente ele te ajudou, sabe? Então, acaba sendo muito importante, apesar de não ser necessário. Eu sempre faço essa ressalva para ninguém pensar assim, nossa, eu preciso do advogado. Não, você quer tentar? Tenta, dá uma pesquisada, Mas não, é não tem melhor com o problema. advogado, porque com essas cláusulas leoninas que eu considero, né? Leoninas, que nem eu faltava um mês para me aposentar, quando entrou as regras da Previdência. A minha vida virou, entendeu? E agora eu vou ser obrigada a escolher entre a aposentadoria e ficar na empresa. Claro que eu vou ficar na empresa, se a empresa me quiser. Sim, Entendeu? Então, assim, e não é só eu, são vários casos na empresa. Porque você perder 40% da multa rescisória é muito. Principalmente se você tem um fundo de garantia, que às vezes as pessoas não mexem. Tem gente que não mexe, entendeu? Nunca mexeu, não precisou. Então, taca aquele dinheiro ali, trabalhou muitos anos na empresa, acontece um negócio desse, é complicado. Ficou muito leonino, muito leonino. E as pessoas, às vezes, eu lembro que uma vez eu fiquei doente e eu levei todo. Eu entrei no seguro-desemprego. E o médico que me operou, ele era muito bom. Ele tinha trabalhado como perito do INSS. Então, ele. E junto com meu filho, que estava fazendo estágio de direito, eu praticamente montei o processo e levei para a médica do INSS. Ela até se assustou, né? Ela falou: o que é isso? Um relatório? Eu falei: não, para facilitar a vida da senhora. Aí ela olhou, tinha esse.
Então, eu consegui ainda ficar um ano afastada, porque a cirurgia não deu certo. Mas eu vi gente sair chorando de lá de dentro, porque estava faltando, né? E eles não avisam, viu? Eles não avisam. Então, as pessoas... É muito triste isso, é muito triste. Aí depois eles falam que as pessoas brigam dentro da agência, as pessoas dão escândalo. Mas é muito complicado. Mas eu vou dizer que essa é uma das partes mais tristes mesmo, principalmente quando envolve essas questões de doença. Até porque narrativas que nem a sua são muito recorrentes e a gente já viu, inclusive, clientes que entraram dentro da perícia e foram maltratados, às Sim. vezes o perito realmente humilha. Você disse, nossa, a gente organizou toda a documentação. Quantas vezes nós demos a documentação para o cliente disse que o perito se negou a olhar a documentação. Você está levando um documento, sabe, de um advogado e ele se nega a olhar e a juntar. Isso é uma coisa que realmente é um absurdo. E Eles ficam loucos. é aquilo que eu Ela sempre... ficou louca, porque eu levei todas as chapas, levantamento do médico, da fisioterapeuta, os remédios, tudo, tudo. Aí, e assim, foi uma cirurgia que eu fiz no punho, não deu certo, e o braço inflamou tudo. Entre aspas, azar dela, o meu braço estava inflamado. Então, ela não teve como negar, mas eu tive casos na agência que foi muito triste. Eu queria te agradecer imensamente, foi muito bom. Nós vamos voltar a conversar novamente, fica o convite. Eu queria que o senhor deixasse o seu contato nas redes sociais, doutor. Certo, eu também quero agradecer muito, de verdade, muito honrado com o convite, foi uma delícia conversar, já aceito com certeza o convite para umas próximas conversas. Vocês tanto podem seguir o escritório, é o @lavor.farias, ou Lavor e Farias, desculpa, quanto vocês podem seguir a minha rede social, que é @luciano.lavor. Nós colocamos bastante conteúdo lá para que realmente a gente tenha a intenção de instruir realmente as pessoas quanto ao direito, porque isso é muito importante, né? O direito, por mais que ele seja confuso, o direito é para as pessoas, é para o povo. E eu faço questão de ressaltar sempre isso. Você fica em São Paulo, o escritório de vocês? Isso, fico em São Paulo, fico na região da Zona Norte. Tá bom. Obrigada, doutor. Quero avisar, gente, que essa live vai ficar no IGTV do blog Sintonia SP e vai ficar também no nosso canal no YouTube. Muito obrigada, doutor. Um forte abraço. Beijo, Manuel. Manuel tá aí, tá te mandando um abraço. Abraço, Manuel. Abraço. Tchau, tchau.